Voltando aqui à liturgia do domingo, hoje nós vamos falar sobre a liturgia da 17ª semana do tempo comum. As leituras que eu vou deixar aqui na tela são a segunda, o livro de Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, o Salmo 144, Efésios 4, de 1 a 6, e João 6, no versículo de 1 a 15. De 1 a 15, tá certo? A liturgia mostra a primeira multiplicação dos pães. Esse texto de João, ele está também narrado em todos os outros evangelhos. De onde estava Jesus, ele viu ali uma grande multidão que estava ávida para vê-lo e ouvi-lo, certo? Eram pessoas pobres, doentes, sofredores, largados por aqueles que deviam cuidar deles, que eram as autoridades religiosas da época. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, Mas para esse povo aí, eles não queriam nem saber. Achavam que eles tinham em algum momento cometido pecado, os pais, não sei o quê. Por isso é que estavam nessa situação ruim, certo? Não tinham mérito para estar bem. Como a gente pode ver em Marcos 6, 34b, eram como ovelhas que não tinham pastor. Então vejamos o contexto, como é que se deu, em situação que se deu isso aí. Eles estavam em Betsaida. Betsaida, se você não sabe, significa casa da pesca, tá bem? E estava próximo da festa de Páscoa. E Jesus já tinha vindo de Jerusalém, porque ele curou lá um paralítico no tanque de Betesda, Betesda, para quem não sabe, significa casa da esmola, justamente num sábado, e por conta disso a confusão lá foi feia. Provocou um rebuliço tremendo por causa da lei mosaica. Então, ele decidiu voltar para Galiléia. Quando ele atravessava o lago da Galiléia, que também a gente conhece como o Mar de Tiberíades, a multidão já o aguardava lá. Por quê? Porque eles ouviram que Jesus tinha feito várias curas, vários milagres. E eles estavam ali, coitados. Para quem que eles iam recorrer? Ali, Jesus para eles era um alívio. Era uma oportunidade de ficarem curados. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Vamos considerar aqui alguns aspectos nessa passagem, tá bem? Por exemplo, o primeiro deles, Jesus ele multiplicou os pães daquilo que já existia. Ou seja, ele fez uma transformação, ele não criou do nada. Tinha lá os pãezinhos que mostraram para ele, os peixes, e ele transformou aquilo numa refeição para todos. Segundo, e a multiplicação ela ocorre quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nos resta. Tá bem? Não é aquilo que sobra, é aquilo que nos resta. Não como um ato de humanidade, ou troca, mas um ato de gratidão. Terceiro, vejam, eram 5 pães e 2 peixes. Sobraram o quê? 12 cestos. E sabe quantas pessoas comeram? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Talvez ali em torno de 7.500 pessoas. Quarto lugar, Jesus mandou recolher as sobras. Jesus não aceita o desperdício daquilo que temos em abundância. De uma forma como está lá em Êxodo 12, 10, Ele disse, olha, que não sobre nada aqui no momento do Êxodo, Quinto lugar, essa multiplicação, ela nos ensina que quanto maior a necessidade, maior é o milagre. E por último aqui, nesse questão de contexto, no texto de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo de 42 a 44, nós temos também
Eliseu que multiplicou os 20 pães de cevada, e com essa multiplicação desses pães, ele alimentou 100 homens que estavam ali. Mesmo com a descrença de quem foi levar esses pães de cevada. Tá bem? Então, uma coisa muito importante, trata-se também do olhar misericordioso de Jesus. Diz o texto, Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? E diz o texto que Jesus queria experimentar Filipe. E de fato, eles estavam no lugar ermo. Era um deserto. Não tinha onde comprar pão e nem tinha quem fazer pão ali também. Principalmente com uma multidão dessa. Porque, vejam bem, não eram os moradores, só os moradores da região, eram 7.000 e tantas pessoas que estavam ali, de repente. Né? Era problema com água de beber, era problema com alimentação, era problema com tudo. Eles não tinham onde comprar esses pães. E os 200 denários, que hoje daria mais ou menos 10.000 reais, daria para quê? Daria para comprar uns 1.600 quilos de pães. Então a multidão era de 5.000 homens adultos, fora as crianças e as mulheres. Isso aí não daria nada para ninguém. Daria lá um beliscadinho de pão para cada um. Não é isso? E veja que o Jesus misericordioso também curou muitas pessoas nessa oportunidade. Como a gente lê em Mateus 14, no versículo 14. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Tá certo? E é isso, irmãos. Domingo, participe da missa e entenda um pouco mais sobre a liturgia desse dia. Tá bem? Shalom do Pai.